Bom, pessoal, vou me apresentar aqui rapidinho primeiro. Eu sou o Lucas Scaffi. Eu trabalho com engenharia de qualidade, engenharia de testes há mais ou menos 8 anos. Tenho uma passagem quebrada em duas partes na CIT aí, que totalizam quase 5 anos aqui na CIT, né? E eu sou daqueles CAS que gosta bastante, que é bastante animado, né? Entusiasta mesmo de soluções automatizadas, né? Não só soluções automatizadas, só teste automatizado, mas o máximo possível que a gente consiga automatizar e facilitar o nosso trabalho diariamente aí, né? É, falando um pouquinho de mim, do Lucas, né? Eu sou uma pessoa assim viciada em churrasco e em comida japonesa. Sou daquelas pessoas que, se você chamar para um dos dois, eu posso nem ter dinheiro, eu vou dar um jeito de ir, porque eu não consigo negar. E sou dono ou pai aqui, eu gosto de me chamar de pai do Otto e do Oli, que são meus dois malteses. Então, pessoal, o que a gente vai falar hoje um pouquinho é de um case, tá? De um cliente de e-commerce aqui na CIT, de como que a gente conseguiu cortar o período de homologação desse cliente de 4 semanas para 4 dias. Né? E eu gosto bastante dessa frase de uma jornada onde ações simples levaram resultados incríveis. E aí, legal que foi em uma véspera de Black Friday, né? Então, quando a gente fala em Black Friday e e-commerce, já tem um pouquinho de receio, né? De, poxa, eu vou mexer no meu sistema aqui logo na véspera da Black Friday, a data uma das datas mais importantes do ano. E esse case aqui que a gente vai passar um pouquinho, vai contar mais ou menos como que essa jornada aí de confiança aconteceu. Por se tratar de um case, vão ter algumas terminologias, alguns conceitos que eu vou citar aqui sem entrar muito no detalhe, e caso alguém tiver alguma dúvida, deixa ali no questions and answers, na abinha ali do chat, que aí no final a gente bate um papo, tira as dúvidas que houverem, ok? Aqui o case eu vou dividir ele em 4 partes, tá, né, então, 4 não, desculpa, em 3. O número 4 ficou na cabeça, em 3 partes. A primeira que seria a nossa situação inicial, né, o problema que a gente precisava resolver, que era uma homologação, muito longa, de 4 semanas. Um segundo ponto do que nós fizemos para combater esse problema e chegar no nosso resultado, que seria a nossa terceira parte aqui no nosso papo, para falar de como que a gente chegou num resultado de 4 dias, né. Então, basicamente, como que nós conseguimos, fazer um processo de homologação num ambiente de qualidade para um ambiente de produção 7 vezes mais rápido. Então, aqui em 4 semanas, a gente tem alguns pontos que seriam mais ou menos o que a gente pode chamar de vilões, né. Então, olhando de uma maneira macro, seriam testes unitários sem padronização, testes automatizados ineficientes e a falta de confiança na suíte de testes automatizada como um todo. Entrando um pouquinho nesses vilões, né, quando eu falo de testes unitários sem padronização, eh, o que que isso quer dizer, né, o que que isso realmente representa? Eh, Imagina que num projeto, eu estou fazendo desenvolvimento, tenho vários times envolvidos e existe a necessidade de que exista, né, uma coordenação desses times quanto a alguns processos, tecnologias, né. E no nosso caso, no projeto que a gente vai falar um pouquinho hoje, nós não tínhamos essa padronização em questão de testes unitários, né. E essa padronização não era só questão de: "Poxa, como é que eu vou fazer o teste unitário?". Se um time usa o TDD, o outro faz o teste unitário depois do desenvolvimento como um todo, depois do desenvolvimento de uma pequena parte da entrega. Na verdade, ia um pouco além disso, né. O modo de enxergar a cobertura de testes, de enxergar a cobertura funcional, uma cobertura puramente técnica, nessa camada, nos testes unitários, isso nos dava, era muito diferente para cada time, onde alguns times aplicavam o melhor conceito de TDD, tinha uma cobertura eh, muito bem acompanhada, e outros times que
eu sequer tinha testes unitários, né? Então, é aquela questão, não é nem que eu estava fugindo de um padrão de projeto, eu não estava fazendo mesmo um dos pontos aí mais essenciais da pirâmide de teste, que mais para frente eu vou dar um briefing um pouquinho dela para que a gente consiga contextualizar o nosso papo aqui. O segundo vilão, digamos assim, né, o nosso ponto macro, que impactava diretamente no porque nós tínhamos períodos de semanas de 4 semanas de testes, eram os testes automatizados ineficientes. E aqui eu estou falando especificamente do conjunto de testes funcionais, ou seja, aquele teste de trend ou mais vulgarmente o teste com a tela, né? Que eu vejo a tela mexer sozinha e tudo mais. E por que esses testes automatizados eram ineficientes? Bom, eu acho que se eu já tenho um ambiente onde os testes unitários são extremamente importantes, não tem muita padronização, quem dirá os testes funcionais, que eles acabam sofrendo muitas vezes um pouquinho mais de resistência na implantação, né? Às vezes não tem um apoio de desenvolvimento por trás, né? E a gente entrava nesse cenário de não ter um apoio técnico muito forte por trás, né, dos QAs que não tinham conhecimento de como automatizar e tudo mais. Então, essa suite de testes automatizados, funcionais automatizados, o que acontecia? Cada time tinha um projeto. Então, eu estou cuidando do meu projeto aqui, eu automatizo só o que eu consigo automatizar, e caso eu não consiga automatizar, eu simplesmente listo aquilo lá como um teste manual e ok, no momento de eu fazer uma homologação, esse teste vai ser executado como um teste manual. E além disso, né, principalmente a parte, né, de ineficientes, é, qual que, qual que é essa questão de ineficiência? É questão de tempo e taxa de falha, né, ou taxa de sucesso, revertendo um pouquinho. Esses testes eles tinham uma taxa de sucesso muito baixa, né, em torno de 40 a 50%. E quando poxa, é um gatilho, é uma ferramenta que eu vou usar para medir a confiança daquilo que eu estou entregando, eu não posso ter uma taxa de sucesso de 40 a 50%, é muito baixo, né? E também tinha um tempo de execução muito alto, né? Às vezes excedendo aí 5 horas de execução, uma suite de testes, e que ia me dar um resultado muito ruim. E esses dois vilões juntos, né, falta de padronização nos testes unitários e um teste funcional que basicamente estava ali só como espectador, né, é, gerou o terceiro vilão aqui que a gente vai falar um pouquinho, que é a falta de confiança na automação. E aí na automação que eu falo aqui, é automação como um todo, né? Então, testes unitários, falta de outros tipos de teste, como testes de performance, testes de integração, né? Os testes funcionais, e, e essa falta de confiança trazia o que? Aquela questão de, poxa, na verdade aqui, gente, eu tenho os testes automatizados, a gente até roda, mas eu preciso testar tudo manualmente. Então imagina aí num e-commerce grande, né, com todo o seu processo, né, com toda a sua base já pré-estabelecida, quão custoso é para eu fazer todos os testes manuais. Imagina, são diversos tipos de compra, diversos tipos de método de pagamento, tem produto em promoção, enfim, é uma gama de cenários muito grande, né, que eu não consegui, eu teria muito problema em conseguir cobrir com testes manuais em um tempo hábil. Então, por isso que é, esse é o vilão que explica um pouquinho do porquê o meu processo beleza, eu finalizei o meu desenvolvimento, agora eu vou entregar para uma equipe especializada em testes no ambiente de qualidade, no ambiente de homologação, e isso demora 4 semanas até que eu consiga levar para um ambiente produtivo e ativar valor para o meu cliente. Então, aqui são os 3 vilões que compõem o porquê nós tínhamos 4 semanas de homologação, né? Explicado um pouquinho a nossa situação, né, e o que acabou nos levando a essa situação, a gente vai falar aqui um pouquinho do que nós fizemos. Só que antes da gente falar quais foram as ações, eu queria dar um briefing, assim, falar bem por cima sobre a questão da pirâmide de teste, tá? Só para contextualizar quem nunca ouviu nem falar no termo, ou nunca conseguiu trabalhar um pouquinho com esse conceito, tá? A pirâmide de teste aqui nessa imagem da esquerda, ela eu pego uma pirâmide mesmo, né, daí que vem o nome, e eu divido ela em várias camadas,
né? Então, e cada camada corresponde a um tipo de teste. Poxa, Lucas, por que uma pirâmide, né? Por que que é essa forma? A ideia é que quanto mais baixa a camada, então aqui na nossa imagem teste unitário é a base, aí vem integração, componente, quanto mais baixo essa camada, mais perto ela está do meu momento de desenvolvimento. Isso vai casar um pouquinho com a nossa imagem aqui da direita, que explica um pouquinho do Shift Left Model, né, que é trazer o mais próximo possível a atenção, os esforços de qualidade para o momento que eu estou fazendo o meu desenvolvimento, para o momento que eu estou fazendo o meu planejamento, né, do que em vez de, poxa, fui lá, desenvolvi tudo que eu tinha que desenvolver e aí joguei uma bomba, joguei um pacote enorme ali no time de testes, no time de qualidade. Então, voltando aqui para a pirâmide. Então, quanto mais baixo eu tenho um nível, mais menor o esforço eu tenho para implementar e também é menor o tempo de execução que esse teste leva para me dar um resultado, ou seja, eu tenho um feedback muito rápido. Então, quanto mais na base o nível for, eu tenho feedback mais rápido e mais assertivo, né? E que isso vai me proporcionar? Que eu consiga ter agilidade em corrigir defeitos, em identificar problemas na minha entrega, né? Então a gente trabalhou muito, né, nesse conceito, né? A gente tinha, se nós vimos aqui, a gente tinha muito aqui nessas duas últimas camadas, né, de exploratório e funcional, que são as duas camadas de cima, e são as duas camadas mais custosas. Então isso explica por que eu levava 4 semanas para executar. Todas as outras camadas embaixo eu não tinha. Então, onde eu poderia ter tendo ganho de tempo, né, ganho de velocidade de resposta, eu estava ignorando. Então, finalizando um pouco desse briefing da pirâmide, né? Se alguém tiver alguma dúvida, coloca lá no chat, a gente passa de novo depois para quem ficou com alguma dúvida desse conceito da pirâmide de teste, tá? Então aqui o primeiro ponto, né, que é o que nós fizemos. Então eu trouxe aqui meio que num estilo de mind map, o org chart, para que a gente consiga mapear alguns pontos que nós atacamos, em quais áreas nós atacamos, para conseguir resolver algum dos problemas que a gente estava tendo, né? Então o primeiro ponto, eu acho que o principal, e até do que a gente o título aqui da nossa apresentação, que é a evolução do mindset com a pirâmide de teste, né? O que foi essa evolução do mindset com a pirâmide de teste? É treinamento, é mostrar para os times como funciona, né? É tirar dúvida, é exercitar um pouquinho no dia a dia, em determinados, em situações um pouco mais controladas, para que o time consiga entender o que está, né? Qual que é o conceito, como que ele funciona, conseguir enxergar os benefícios, né? A gente vai falar um pouquinho dessa questão de engajamento do time, né, mas que é muito importante que o time todo compre, né, um pensamento de melhoria, né, facilita muito na implementação de qualquer processo aí de Kaizen. Então, a gente vindo para a nossa primeira ramificação, né, da evolução desse mindset, a gente veio para aplicação de processos a fim de suportar esse mindset novo que a gente tinha acabado de adotar, né? Então, ok, eu falei que eu vou seguir o conceito da pirâmide de testes, né? Vou trazer a qualidade, a atenção da qualidade o mais próximo possível do meu design e desenvolvimento, né? Evitando aquela faixa super grande de, de testes no final de uma entrega, no final de um sprint, no final de uma publicação. E que isso resultou, né? Quais que foram alguns desses processos que foram puxados? Então, né, o primeiro ponto que é a atividade de teste puxada para o momento de refinamento das features, das demandas que nós estávamos, né, definindo para serem entregues. Então, imagina que, poxa, agora eu vou aceitar um novo tipo de pagamento, o CIT Pay, por exemplo, né, aqui no meu e-commerce. No momento que eu vou colocar essa funcionalidade no meu e-commerce, eu preciso entender tecnicamente o que eu preciso fazer, quais APIs eu preciso bater, o que eu preciso mudar de API aqui no meu e-commerce, o que eu preciso mudar no meu front-end para mostrar lá o login da CIT Pay,
né? Então tem várias discussões de usabilidade, de negócio, né, de técnico que eu preciso fazer para que eu consiga começar o desenvolvimento dessa feature. Só que, num primeiro momento, sem esse mindset da pirâmide de testes, eu não falava de testes nesse momento, eu ia falar depois de uma planning, né? Depois, enquanto um sprint estivesse rolando. E isso aqui de puxar as atividades de teste para junto do refinamento então, eu estou na reunião que eu estou fazendo as definições técnicas, estou fazendo as definições de negócio, poxa, eu já consigo ver aqui quais testes unitários eu vou ter, eu vou conseguir colocar para cobrir os meus critérios técnicos, né? Eu já estou validando quais APIs eu vou ter que modificar, em quais APIs eu vou ter que consultar lá no CTP, né? Então, eu já sei quais integrações eu vou estar fazendo com serviços externos e internos também. Eu sei quais componentes eu vou ter que estar mudando aqui no meu e-commerce, né? Então, ali a camadinha de componente, que vou voltar aqui um pouquinho, que a gente viu aqui no meio, que é uma camada bem importante. E junto disso, eu também tenho a questão, né, que eu ali estou definindo meus critérios de aceite, que é, poxa, o que, que o negócio entende que dá como done, né, como entregue, como realizado para o negócio, né? Então, tenho também a visão de quais vão ser os testes funcionais que eu vou precisar fazer no meu e-commerce para validar que o CITP está funcionando de acordo com o especificado e com o esperado do nosso time. Então, essa puxada de falar do teste antes de que o sprint comece, né, num momento de preparação, isso é muito importante, porque ele vai deixar muito claro tudo que eu vou testar, em que momento que eu vou testar, a maneira que eu vou fazer esse teste, né? E aí, quando for implementar, acho que para tudo da nossa vida, né? Se nós planejamos com antecedência, com clareza alguma coisa, na hora de executar, Pô, poxa, é simplesmente apertar o play e executar todo aquele planejamento que já está feito, né? É claro, né, nem tudo é sempre assim perfeito, sempre tem mudança, tudo mais, mas basicamente, sempre que eu for fazer alguma coisa e eu tiver um planejamento antecipado do que eu preciso fazer, isso vai facilitar muito a minha vida e melhorar a qualidade daquilo que eu vou estar entregando lá na frente, né? E isso resultou na nossa segunda ação aqui, que que é? Quando eu tenho a falta de algum artefato, né, de algum documento, ou falta de alguma definição, e essa definição impacta o teste diretamente, o time assumiu uma postura de no-go. Né? O que, que seria essa postura de no-go? Então, poxa, eu sei que eu vou colocar o CITPay aqui no meu e-commerce, mas eu não sei como é que eu vou comunicar o meu sistema e-commerce com o sistema e-commerce do CTP. Então, eu não sei qual que é a minha integração, não sei o que eu vou precisar mudar nos meus componentes. Claro que isso também é um bloco, né, um bloqueador técnico, mas se eu também for imaginar, eu não sei como é que eu vou conseguir garantir a qualidade, garantir, colocar os pontos de checagem de que isso vai funcionar, né? Ou seja, as atividades de teste, as atividades de qualidade que eu tenho relacionados a essa implementação do CITP não estão claras. Então, essa história, né, essa feature, né, essa demanda, ela não pode seguir para o meu time de desenvolvimento, porque eu não vou ter tudo aquilo que eu preciso para começar o desenvolvimento. E nesse nosso novo mindset, as definições e artefatos de teste e qualidade são requisitos imprevisíveis, né? Aqui na segunda ramificação da nossa evolução de mindset, a gente vem para uma questão de evolução técnica da suíte automatizada. Então, lembra que eu falei que dos vilões, quando basicamente todos os nossos vilões se resumiam e muito à questão de automações muito ruins? Então, o primeiro ponto que nós começamos a trabalhar nesse caso foi melhorar os nossos testes unitários. E melhorar não só fazer, porque tinha alguns times que não faziam, né? Era também pegar uma coisa que não estava funcionando legal e modificar para que ela estivesse funcionando de maneira adequada. Então, nesse case aqui, nesse nosso cenário no e-commerce, foi criado um chapter, né, de para se tratar especificamente dos testes unitários. Então, aí para quem ainda não viu muito a questão de chapter, seria um grupo de pessoas trabalhando quase que em uma força-tarefa, mas não
toda hora, a todo momento juntos lá, para resolver um problema em comum ou discutir um tema em comum. E com esse chapter, nós fomos evoluindo a questão dos testes unitários. O primeiro ponto, consertar os testes unitários que estavam quebrados. Segundo ponto, conseguir colocar esses testes unitários de uma maneira legal na minha pipeline, né, no momento de build do meu aplicativo, né, do meu e-commerce, no caso. E aí, então, começar a melhorar e aumentar a cobertura dos meus testes, aí olhando primeiro para a cobertura funcional, depois olhando para a cobertura técnica dos meus testes unitários. E o segundo ponto, né, que eu falei que era o nosso segundo vilão, que eram nossos testes funcionais automatizados. Então, qual que foi a nossa ação, né? Então, primeiro ponto, eu tinha em cada time, então, por exemplo, no time de tela do produto, eu tinha uma suíte de teste automatizado. No time de carrinho, eu tinha uma suíte de testes separada automatizada. No time lá de escolher o CITPay, eu tinha uma suíte de testes automatizada separada. Então, eu não conseguia ter uma visão do meu fluxo como um todo, como é que os testes estavam rodando. Então, nós unificamos todas essas suítes, né? Trouxemos e estruturamos todos os testes de todas as funcionalidades para uma suíte só. E a partir de então começamos a refatoração, né? Então, corrigir problemas, né, críticos que quebravam testes, né, que davam falsos negativos, melhorar a performance, né, começar a pensar em massa de dados no teste, né, para que o teste não sofresse com massa de dados. Então, foi uma reestruturação e reorganização total dessa suíte de testes funcionais, né? Apesar de, poxa, eu estou falando na pirâmide aqui e eu falei dos testes unitários e falei dos meus testes funcionais, né? São os dois extremos. Eu vou falar um pouquinho de depois como é que evoluiu para a pirâmide, tá? Mas eram dois pontos que geravam a maior desconfiança, né, dentro do nosso cliente. Então, poxa, é aquilo que o cliente mais tinha visão. Então, né, num primeiro momento, o que eu preciso corrigir? Quais são as minhas maiores dores, né? E nossas maiores dores nesse momento eram os testes unitários e principalmente os testes funcionais, porque eram aqueles testes que, se eles não estavam automatizados, é, tinha alguém testando manualmente, né? E normalmente esse testar manualmente era aquele sistema bem antigo que a gente fala de vou fazer uma publicação aqui numa noite de fim de semana, numa sexta, vou colocar uma equipe de plantão para testar em sábado, final de semana, feriado, né, para que eu consiga impactar menos os outros times que estão dependendo aqui do meu ambiente de homologação. Né? Então era uma questão de existir muitos war rooms, muitas forças-tarefas para conseguir fazer o teste. Então era muito importante que eu conseguisse que essa suíte de testes funcionais executasse em um tempo que fizesse sentido, né? Não adianta eu ter uma suíte de teste de 5, 6 horas vai me dar um feedback muito lento para a quantidade de testes que eu tinha, né? Então, a gente não está falando de 5, 6 mil testes, 2 mil, nem 1.000 testes a gente está falando, né, para levar tudo isso de tempo. A gente estava falando de 100, 120 testes, né? Então, pouca coisa levando muito tempo e como falei um pouquinho antes, com taxa de sucesso muito baixa, né? E o terceiro ponto, que também é muito importante, né? Sempre que a gente, acho que principalmente quando a gente estuda, né? A gente tem aquela questão, nossa, isso daqui é maravilhoso. Tô começando a aplicar uma coisa nova, eu vou chegar aplicando cara, em todos os times que eu entrar, em todos os projetos, todos os contextos, e a gente sabe que acaba não funcionando tão, né, azeitado assim, né? Tem a parte de mostrar para o meu cliente o porquê que eu estou fazendo aquilo, onde que isso vai melhorar, e principalmente na pirâmide de teste, o que que isso significava. Eu parar e diminuir um pouquinho o meu ritmo de entrega num começo de processo de mudança, para que mais para frente eu tivesse um ganho. Então, esse é aquele tipo de cenário que o cliente fala: puxa, será que vai funcionar mesmo? Né, eu estava entregando três demandas por sprint, agora eu vou entregar duas, vou entregar uma, eles vão barrar uma demanda se não tiver. Aí é aquela coisa, né? Só tem um pontinho, só pequenininho de bloqueio.
né? Como é que só por conta disso eu não vou levar isso para um planejamento, né? Para eu poder desenvolver no meu próximo sprint. Então teve bastante, né? Essa parceria com o nosso cliente, né? Para que nós conseguíssemos implementar essa filosofia, implementar essa maneira de pensar em qualidade aí bem focado em testes mesmo, né? E foi bem legal que no nosso time piloto, vamos chamar assim, né, nós tínhamos um time que a gente começou a aplicar o conceito da pirâmide para depois, né, conseguir mostrar o valor do conceito e implementar nos demais times. E especificamente nesse time teve um apoio muito legal do nosso cliente que abraçou bastante e tivemos aí resultados principalmente nessa demanda bem além do comum, né? Então aqui acho que o ponto de maior interesse, né, poxa, que gerou, né, uma entrega 7 vezes mais rápida, né, em véspera de Black Friday. E antes de falar disso, eu queria até comentar que a gente passou por uma situação que, imagina, eu estava demorando 4 semanas, né, o meu tempo de teste estava enorme para eu conseguir entregar alguma coisa. E aí, 2 meses para Black Friday, o cliente perdeu mais da metade do time de QAs dele. Então, todo aquele pessoal que pegava, fazia os testes manuais, né? E a gente sabe que não é só a pessoa que, poxa, pega e faz. Ela tinha todo o know-how, tinha todo o conhecimento, tinha, né, todos os atalhos, facilitadores para executar aqueles testes que antes que ela executava, né? Então, foi uma perda muito grande que começou a nos colocar o ponto de interrogação em cima da cabeça, se nós conseguiríamos entregar tudo que nós precisávamos entregar para Black Friday. E aqui eu vou falar um pouquinho das ações, dos resultados que nós tivemos com as ações que a gente viu um pouco antes, né? Então aqui, olhando aqui para a esquerda, na nossa questão de aplicação dos processos para suportar o nosso novo mindset, né? Em que eu tinha a questão de puxar atividades de teste para antes, né, do meu processo. Só um minutinho. E eu tinha também a questão de eu, poxa, de eu bloquear a entrada de uma demanda, bloquear uma entrada de um desenvolvimento se eu não tivesse os requisitos de teste lá antes, no momento de refinamento, no momento de design daquilo que eu estava querendo entregar. Essa experiência nesse time, né, o primeiro resultado foi o compartilhamento de experiências, então eu acabei de falar, né, a gente tinha um time piloto. Nós tínhamos que entender nesse time piloto o que tinha ido de legal, o que não tinha ido de muito bom, para que nós conseguíssemos replicar da melhor maneira possível em outros times, estar preparado para algum tipo de problema que acontecesse em outros times, né? E essa passagem de bastão, essa passagem de conhecimento, de processos, foi muito bacana, aconteceu bem legal no nosso projeto. Então a gente começou então, aqui da nossa jornada, a gente está falando mais ou menos, eu acabei não citando antes, uma jornada que começa em abril e termina em outubro, né? Então, de abril a junho, mais ou menos, finalzinho de abril a junho, onde nós aplicamos todo esse conceito no time piloto, e final de junho a outubro, é quando a gente pega todo esse aprendizado, né, toda essa experiência que nós tivemos no nosso time piloto e começamos a compartilhar em massa mesmo, tanto para o cliente ter mais visibilidade, quanto para os nossos times começarem a aplicar os processos e aprenderem com as nossas lições aprendidas, né? E foi um momento bem legal, porque foi aí que a gente começou a ter grande evolução dos testes unitários, quando os nossos testes funcionais já estava com a refatoração feita, já estava com a questão de performance melhorada, né? E isso com os times trabalhando todos na mesma suíte, né? Tinha essa visão de, ok, agora nós somos um projeto como um todo e não vários times separados, né? Na nossa segunda ramificação aqui, que a gente estava falando um pouquinho de evolução técnica, eu falei um pouquinho dos testes unitários e que em um primeiro momento a gente trabalhou os testes unitários e pulava direto para os testes funcionais, né? Nesse final digamos aí, de outubro,
no momento que nós estávamos realmente fazendo as entregas críticas para Black Friday, aí nós saímos com resultados da questão de padronização de testes, ou seja, eu tinha uma cobertura pré-determinada que eu precisava, né, para fazer uma entrega, eu tinha, né, e é, ainda tinha alguns times que ainda não conseguiam, não optaram por não fazer, por exemplo, um TDD, né, né, alguns modelos de enxergar o teste unitário ainda divergiam, né, não era assim todo mundo na mesma linha, mas apesar de não estarmos todos nas mesmas raias, estávamos todos olhando para a mesma faixa de chegada, né, e conseguimos chegar juntos nesse quesito. E conforme nós fomos evoluindo os testes unitários, aí nós conseguimos ter visão de quais que eram os testes de integração, né? Que em muitos momentos eles até estavam sendo feitos, só que o pessoal falava, não, isso aqui é teste unitário, estou fazendo aqui enquanto eu estou desenvolvendo, não é teste de integração. Não tô, eu estou fazendo aqui, né? Não tô realmente validando aqui fazer um teste específico dessa integração. Então a gente também tem um clareamento né, sobre o que eram qual que era cada camada de teste, e aí a gente conseguiu começar a separar e medir, né, quais que eram os testes em cada camada, né, e isso gerou uma confiança muito grande nas entregas, né, e começou a impactar bastante o que a gente iria testar na camada funcional. Aí sim começou a funcionar o esquema da pirâmide, em que poxa, eu tinha uma camada muito inflacionada aqui, uma camada de testes unitário, né, no funcional, né? Desculpa, eu estou mexendo o mouse, não sei nem se vocês estão vendo meu mouse. E na base também tinha uma camada já inflacionada, mas não do tamanho. Na verdade, nem inflacionada, uma camada sólida, mas não tanto quanto eu precisava, e tinha basicamente nada nas outras camadas. Então, comecei a trabalhar nas outras camadas, né? Integração, componente, contrato. Isso foi me dando aquela agilidade no feedback, agilidade que eu conseguia publicar as minhas demandas, né? E aqui, falando das ramificações dos resultados que nós tivemos, após a refatoração refatoração e unificação dos nossos testes funcionais, né? Um ponto que eu gostaria aqui de destacar é que, assim, essa camada era uma dor muito grande para o cliente, então nós precisávamos agir muito rápido e de maneira bastante eficiente nessa camada, né? Não podia ser uma camada que a gente fazia deixava mais ou menos, né? Fazia só o teste crítico. Não, essa camada é o que realmente ia tirar aquela carga de trabalho manual que o cliente tinha antes, né? E deixar aquilo tudo automatizado, repetitivo, né? Então foi por isso que vocês vão ver que a gente investiu muito nos nossos testes automatizados, né, em nível funcional, né? Então, a primeira ramificação de resultados que nós tivemos foi a questão, né, que eu até citei um pouquinho antes ali, que os nossos testes funcionais agora eles tinham um tempo de execução muito mais aceitável do que nós tínhamos antes, né? Então, se a gente tinha 5, 6 horas de execução de teste, a gente está começando a falar de testes que executavam de 40 minutos a 1 hora e meia, né? Então, poxa, olha o tamanho desse ganho, né? E o mais legal, eu tinha 5 horas de execução, aí vamos dizer com 60 testes. E aí quando eu dobro, triplico o tamanho dessa suíte, eu tenho um menor tempo de execução. Por quê? Porque eu comecei a olhar com boas práticas a questão do teste funcional, né? Do código do teste mesmo, praticar code review, né? Bloquear, né? Travar implementações que não estivessem muito bem feitas, né? E também tivemos uma melhoria, assim, explosiva da nossa taxa de sucesso, ou uma redução da nossa taxa de falha. Lembra que eu falei que nós estávamos mais ou menos entre 40% e 50% de sucesso? Aí a gente deixa essa taxa e passa a trabalhar com mais de 90%, né, 95% de taxa de sucesso nos nossos testes. E isso muda muito, porque isso me dá a confiança de que assim, poxa, eu consigo confiar no meu teste, né? Se ele falhou, por que ele falhou? Ah, é alguma melhoria aqui no teste
a questão, por exemplo, de timeout ou massa de dados, né? Ou então era um bug mesmo que eu encontrei, né, com o teste funcional e não mais aquilo, pô, o teste quebrou, não sei por quê, vamos olhar aqui o que ele quebrou. Aí olhar era uma questão de sorte se ele ia funcionar ou não, né? O segundo ponto que nós melhoramos na nossa suíte de testes funcionais foi a questão de criação de massa de dados automatizada, né? Quem já viveu bastante esse mundo, esse ponto de desenvolvimento, principalmente como QA, ele olha, beleza, eu preciso testar X, Y, Z, mas para testar X, eu preciso de A lá na base de dados. Para testar Z, eu preciso que o cliente tenha o cadastro CD, né, lá no perfil. Como é que eu vou fazer isso? Nem sempre massa de dados em ambientes, né, em diversos clientes, vai ser fácil de modificar, né? Tem alguns cenários onde clientes, por exemplo, bancos, né, seguradoras, vão ter massas de dados mais complexas, mais difíceis de eu acessar e monitorar, e tem alguns cenários mais fáceis de trabalhar com a massa de dados. Nesse caso, no nosso e-commerce, né, no e-commerce que nós estávamos, né, ajudando a fazer as implementações, nós tínhamos um pouquinho mais de liberdade para mexer nessa massa de dados. Então não fazia sentido um processo que eu tenho total acesso, né, tenho conhecimento de como funciona, eu deixar que isso me impacte, né? Então o que nós fizemos? Para cada teste que executar, nós colocamos um before lá, antes que você comece esse teste, você cria essa massa de dados. E depois que você finalizar esse teste, você delete essa massa de dados para que ela não interfira, né, na configuração e execução de outros testes. Então eu parava de ter aqueles cenários de, poxa, meu teste falhou. Ah, falhou por quê? Putz, não tinha mais saldo na conta do cliente. Ou tipo, puxa, mudaram o CEP do cliente ali, não entrega mais para esse tipo de delivery. Né? Então, quando eu começo a controlar a minha criação de massa de dados, isso melhora muito, né, na taxa de sucesso do meu teste funcional. E aqui um resultado casado da nossa ramificação da questão de convencimento, ganho de confiança no cliente e evolução técnica, é que agora como eu tenho uma suite de testes que me mostra um resultado claro, que me dá uma cobertura muito boa, né, eu como cliente, eu como key position ali do contrato, eu consigo falar, não, gente, vamos pegar os testes manuais que já estão automatizados, que estão sendo executados com sucesso, e vamos parar de executar isso na mão, no ambiente de testes, né? Se isso já está sendo executado de maneira automática, sem que ninguém precise ir lá e mexer, por que eu vou refazer um teste que eu já fiz, que já foi feito mais rápido, né? E que eu posso fazer a qualquer momento. E aí é onde tenho o maior ganho de tempo no que eu falo de. Eu tinha 4 semanas. Se eu parei de fazer uma coisa manual que demorava. Aí tinha cenários de teste de 20 minutos a 1 hora, e eu começo a executar em testes automatizados que demoram de segundos a poucos minutos, o ganho fica muito claro, né? Onde que eu tenho um maior ganho de tempo. Né? Então, isso me propiciou essa confiança de tirar os testes, a maioria dos testes manuais do meu processo de entrega foi o que realmente me deu esse ganho de tempo no meu processo de homologação como um todo. E aqui falando um pouquinho nessa questão de 4 dias, de resultados, né? O que nós conseguimos colher, né? Beleza, eu diminui meu tempo de entrega, mas se eu olhar para os macros, né, do que melhorou a minha vida, né? O que isso representa? Então eu trouxe aqui 4 pontos, né? O primeiro é a quality, né? O quality é uma maneira de que nós olhamos para a qualidade aqui na CT, uma terminologia, né? Onde a gente olha quantidade de bugs contra tempo, quantidade de bugs contra story points, contra BCP, né, que é a maneira que a CIT conta o valor de negócio de cada demanda, né? Então é aquele conjunto de métricas de qualidade como um todo, né? A gente resume aqui um pouco como quality. Então nós tivemos uma melhora significativa, né? Primeiro que se eu estou fazendo aqui uma boa cobertura de testes unitários, né, eu vou conseguir buscar muitos dos meus erros antes.
né, e começo a aprender com diversos tipos de erros recorrentes. Né. No segundo ponto, se eu estou executando a minha suíte de testes, funcionais, por exemplo, antes de eu enviar, do meu ambiente de desenvolvimento para o ambiente de qualidade, do meu ambiente de qualidade para o ambiente de produção, eu já estou pegando basicamente todos os bugs críticos, todos os bugs que, acontecem naquele fluxo mais comum do cliente utilizar, né, o fluxo comum, vamos entender como, por exemplo, ele digita lá, citecommerce.com, escolhe ali um produtinho, né, escolhe a camiseta C&T, escolhe o método de pagamento, entrega, fechou, né. Então, esse é um fluxo feliz, um fluxo básico aí, por exemplo, de um e-commerce. Né, lead time, para aqueles que não conhecem, lead time seria o tempo entre, quando eu comecei a trabalhar em uma demanda, até o tempo que eu entreguei, né, então é do design até o delivery mesmo, né. Então, poxa, se no meu tempo de delivery, de entrega, eu tinha 4 semanas, eu diminui para 4 dias, pô, já tive um ganho muito grande, né, no meu tempo de lead time. Só que a aplicação desses processos não alterou, né, o grande impacto foi no meu tempo de delivery, só que no meu tempo de desenvolvimento nós conseguimos medir, né, uma melhora muito grande dos times também, né. A gente tem um dos indicadores aqui da CIT, né, que ele responde a 3.0, né, vou materializar ele aqui como um número, e para times que conseguiram implementar esse conceito com sucesso, eu parto para um índice de 1.5, 1.7, né, e que quanto mais baixo, melhor, tá. Tenho o ponto de trust, né, de confiança, então esse cliente e-commerce que nós ajudamos nesse momento de Black Friday, ele resolveu que no ano seguinte, ele ia mudar toda a plataforma e-commerce dele, né, então ele ia mudar, assim, tudo que tinha por baixo do plano, ele ia pegar, basicamente jogar fora e colocar, né, algo novo. E essa jornada, né, essa confiança que nós construímos juntos, ajudou que esse cliente enxergasse que a CIT era o parceiro ideal para essa nova empreitada, né, que inclusive já foi finalizada aí no decorrer do ano passado. E lifestyle aqui, que não sei se vocês lembram que eu falei muito que nós tínhamos War Room, nós tínhamos testes em final de semana, feriado, tinha que acionar a pessoa lá de madrugada, né, tinha gente que não gostava, e nós cortamos muito disso, porque a partir do momento que eu tenho entregas mais curtas, que eu não tenho 4 semanas, imagina que dentro daquelas 4 semanas está tudo muito apertado, está tudo muito espremido. Né, qualquer desvio de fluxo, qualquer desvio de caminho que eu tenha num cenário, né, muito apertado, vai me gerar uma dor de cabeça muito grande, né, e eu vou ter que achar tempo de onde não tem. E em um momento e aí num segundo momento onde, poxa, eu tenho uma liberação aqui muito rápida, né, eu consigo me planejar para minhas entregas com maior antecedência, porque não demora tanto para eu conseguir entregar alguma coisa, né, e isso ajudou muito nessa questão de não precisar de final de semana, não precisar de feriado, né, diminuir, assim, drasticamente, ativar algum colaborador de noite, de madrugada. E pessoal, esse é o nosso case e os nossos resultados de como que nesse cenário de e-commerce nós levamos pegamos algo que demorava 4 semanas para testar e nós conseguimos diminuir para 4 dias, mesmo com diminuição de número de pessoas envolvidas.